aqui é Andressa, você está no Baú Literário e o vídeo de hoje é a resenha do livro O Ano da Graça, da autora Kim Liggett. Esse livro aqui é uma distopia, não sei se poderia se encaixar muito bem nesse termo. Foi publicado ano passado, em 2019, pela Globo Out. Eu gostei desse livro, com algumas ressalvas. Foi crescendo ao longo do tempo, depois de que eu terminei a leitura. E a nossa protagonista é a Turner. Ela mora no condado de Garner. Nesse condado, eles tratam as mulheres de um jeito bem diferente. São separadas por cores de fita ao longo da idade ou do seu status social. Por exemplo, as mais jovens, desde quando nasce até a pré-adolescência, usam branco, que significa a pureza que elas carregam. E aí, quando elas começam a se desenvolver, elas ganham a fita vermelha, que significa que a magia que elas têm tá despertando. E as mulheres casadas usam a fitinha preta, porque é bem simbólico mesmo, sabe? O luto, elas não têm mais escolha da própria vida. Uma das tradições desse lugar é o famigerado O Ano da Graça. Quando uma menina completa 16 anos, ela tem que ir para esse Ano da Graça, ela não tem escolha, pra ela poder descarregar toda a magia que tá dentro dela. Ninguém desse condado sabe muito bem o que é esse Ano da Graça. Aliás, é proibido falar, porque as mulheres que já foram não pode falar para a próxima geração como é que é, não pode preparar elas, então todas vão sem saber o que acontece. A única coisa que a gente sabe é que muitas delas nem voltam. E antes de ir para esse Ano da Graça, algumas meninas são prometidas em casamento. Tem todo um ritual para essas meninas serem prometidas, elas vão de véu, todas bonitas. E aí lá elas vão ganhar flores dos futuros pretendentes, cada flor significa uma coisa diferente. E as meninas que não ganham a flor, né, que não ganham um marido, se elas voltarem, elas vão ter que trabalhar no condado. A vida para essas mulheres é muito, muito mais difícil. Esses pretendentes, eles são nada mais, nada menos do que todos os solteiros da cidade que querem casar, independente da idade. Então sim, pode ter um velho lá, um senhor viúvo, tá a fim de casar de novo, ele vai lá e vai escolher uma jovem de 16 anos para ser a esposa dele. Pois é. A nossa protagonista aqui, ela é bem típica de toda distopia. Tem uma protagonista feminina. Ela é forte, ela é bem resolvida, ela sabe o que quer, tem bastante opinião. Ela é bem questionadora. Ela não quer casar, ela não quer fazer parte desse sistema que o condado tem. Chega a ser até meio clichê. E assim ela segue o plano dela até que, um dia antes dela ser mandada, né, pro Ano da Graça, tem esse ritual de promessas, né, de casamento. E o melhor amigo dela dá uma flor pra ela, noivando com ela assim, né, que ela não tem muita escolha. Isso faz a aldeia toda se espantar. Ela é de uma família nobre ali do condado, mas mesmo assim o povo achava que ela ia simplesmente voltar e trabalhar mesmo sem marido. Esse melhor amigo que pede ela em casamento também é de uma família muito, muito nobre, o que choca mais ainda todo mundo, né, e que gera algumas rivalidades aí no caminho da menina. E assim, com todos os ritos feitos, elas são mandadas para esse Ano da Graça, que é como se fosse uma espécie de acampamento, que elas são mandadas para lá para conseguir desfazer de toda a magia que elas têm. Magia entre aspas, porque não fica muito certo se realmente elas têm magia ou se é algo mais subjetivo. Para mim, é algo mais subjetivo. Porque assim elas vão voltar mais domadas, né, sem controle da própria vida, dependente de um marido. E eles alegam que sem essa magia elas não podem mexer com a cabeça dos homens, de certa forma, ali do condado. Eu não vou falar o que acontece no Ano da Graça, porque essa é uma das experiências do livro, né? Até porque é proibido falar do Ano da Graça. Bem Clube da Luta, né? Essa é uma das experiências do livro, você descobrir junto com a Turner o que acontece lá. Mas uma coisa que eu posso falar é que junto com a Turner nesse ano a gente vai descobrindo como o jeito que ela foi criada e as coisas que ela acreditavam talvez não seja bem aquilo que ela estava pensando, e como essas garotas que foram com elas podem ser cruéis. Isso tudo por conta da criação que todas elas tiveram lá no condado. Como lá onde elas moravam era uma sociedade totalmente patriarcal, onde só homens podiam se expressar, falar alguma coisa, e mulher só servia para ter filho e ser uma esposa, elas têm dentro delas aquele machismo bem impregnado, sabe? E isso faz com que elas não consigam se olhar como aliadas, como amigas, pra passar esse Ano da Graça de um jeito mais confortável. E elas acabam olhando umas às outras como rivais mesmo, como inimigas. E isso acaba fazendo de uma situação que já é difícil ficar quase impossível. E é isso, uma das coisas que eu gosto
tanto nesse livro e que foi crescendo ao longo do tempo também, que a autora usa esse Ano da Graça como uma metáfora para uma coisa que a gente tem até hoje no dia a dia, que é essa rivalidade feminina, né? A gente é ensinada desde o nosso nascimento a olhar para outra mulher e a ver nela uma rival, uma concorrente, ou simplesmente a não gostar dela logo de cara. O que acaba colocando aqui pra gente que tudo que a gente vive e que a gente pensa é uma construção social. Tudo que a gente acha que é verdade, tudo que a gente aprende desde o nosso nascimento é uma sociedade que coloca isso na nossa cabeça. A gente tem sempre que se policiar pra desconstruir isso, pra acabar não passando pras próximas gerações essas coisas tão erradas que a gente aprendeu. Mas o livro não foi perfeito, como eu disse, né? Eu acho que se você lê muito esse tipo de literatura, né? Uma literatura mais puxada pra feminista, talvez você ache essa daqui meio fraca, mas não é ruim. Pra quem já tá acostumado com esse tipo de leitura, talvez ele não seja tipo, uou. Mas eu acho que é uma excelente porta de entrada para as adolescentes, sabe? 14, 15 anos, ler esse livro aqui, principalmente se for mulher, para aprender sobre rivalidade feminina. A autora vai colocar pra gente aqui de forma escancarada o que essa rivalidade pode fazer, de um jeito bem extremo, mas que se a gente pegar pinceladas, a gente vê muito disso no nosso dia a dia. Outra coisa que me decepcionou um pouco foi o amor instantâneo que acontece aqui. Aqui no meio do livro a gente vai ter um romance. E eu não acho que o romance é desnecessário. Eu entendo o porquê ele acontece. Eu entendo as consequências desse romance pro final do livro. É muito instantâneo. Eu não gosto de amor instantâneo. Insta-love, assim, pra mim, eu acho que precisa ter uma construção pra esse amor ir avançando. Assim que eu acabei de ler, eu achei que ele era bem ok, nada demais, nada surpreendente, mas não achei ele ruim em nenhum momento. É um final aberto e eu fiquei um pouco frustrada com esse final quando eu acabei de ler. Eu terminei o livro e vi que tinha os agradecimentos da autora, e eu sempre leio, gente, essas coisas no livro, tá? Eu tenho essa mania de ler agradecimento, e nesse agradecimento fez o livro crescer muito. Aqui a autora vai contar um pouco da história de como ela teve a ideia para escrever esse livro. Não é que ele tem um final aberto, ele traz uma mensagem de esperança que é tão importante nesse tipo de livro aqui. Eu vou contar mais ou menos pra vocês a ideia dela, mas eu super indico vocês a lerem os agradecimentos desse livro aqui. Ela fala que ela tava numa estação de trem e ela viu uma menina passando. Logo em seguida dessa menina, ela viu um senhor, uma idade bem mais avançada do que a menina, olhando pra ela de um jeito que ele não deveria estar olhando uma menina de 14 anos. Atrás desse senhor tinha uma senhora também mais velha, olhando essa menina como se estivesse com raiva dela por ele estar olhando ela daquele jeito. Como se tivesse inveja da juventude dessa menina e das oportunidades que essa menina ainda podia ter na vida e que essa senhora já tinha passado. Essa mulher tava olhando essa menina como se ela fosse a rival dela. E aí ela percebeu que essa menina, ela tava sendo mandada pro internato, porque ela tava de uniforme, e que ela ficaria 1 ano lá nesse internato, longe de praticamente tudo, simplesmente porque os pais queriam ver ela a salvo. Ela pensa o que a gente faz com as garotas, né? O que a sociedade acaba fazendo com essas meninas tão novas e gerando sempre esse ciclo de uma olhar sempre a outra como rival, com tristeza. E aí ela termina os agradecimentos com essa frase: "E a garota na estação de trem, eu a vejo, não como presa, nem como rival, eu a vejo como esperança." E foi nessa frase que eu entendi por que esse livro tem esse final aberto. Essa esperança de que uma pessoa que começa a pensar diferente dentro de um sistema, dentro de uma sociedade, é capaz de influenciar outras a começar a pensar diferente também. E quando a gente tem várias pessoas pensando diferente, a gente consegue criar uma nova geração que pense cada vez mais diferente, para talvez lá no futuro a gente conseguir chegar na onde a gente espera chegar. E nesse final desse livro a gente tem todas as peças sendo montadas para essa esperança que pode vir lá na frente. Então é por isso que eu gostei tanto. Talvez eu tenha viajado muito nesses agradecimentos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo o que você achou. Se você acha que eu viajei muito tentando decifrar o final e essa mensagem, deixa aqui embaixo também. Se você gostou desse livro ou de algum outro, aqui embaixo tem um link da Amazon. Comprando por esse link você ajuda o canal com uma pequena comissão. Não se esquece de seguir o Baú nas redes sociais, principalmente o Instagram, que tá sempre aqui embaixo, Baú Literário com 2 Os, que por lá eu sempre falo pra vocês os filmes, as séries, os livros que eu tô lendo,
tudo em tempo real. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, tchau!